Olá, pessoal. Meu nome é Luciana, sou estudante de Pedagogia do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês meu estágio supervisionado do ensino médio. Esse estágio, eu estarei fazendo ele em grupo com as estudantes Ingrid e Carla. Por conta da pandemia, não foi possível, fazer esse estágio presencialmente. Então, escolhemos para fazer esse estágio no formato híbrido, onde o tema escolhido por nós foi o autismo. Então, vamos gravar uma série de vídeos falando sobre esse tema com vocês. Vamos abordar assuntos aqui desde os primeiros sinais que já podem ser percebidos na infância e quais as melhores formas para ajudar no tratamento e no desenvolvimento da criança com autismo. E vamos também falar sobre o autismo na fase adulta, na qual muitos descobrem o autismo só nessa fase. Então vamos iniciar, com a pergunta, o que é o autismo? Bom, o transtorno do espectro autismo pode ser conhecido também por autismo ou pelas siglas TEA. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acaba impactando no desenvolvimento da pessoa e na forma como ela percebe o mundo. Conseguimos reconhecer o autismo por alguns sintomas bem específicos, que são as dificuldades de comunicação social, ou seja, o não olhar nos olhos, o não responder o nome. O autismo é um transtorno multifatorial, ou seja, várias coisas precisam estar presentes para que ele se desenvolva. E isso muda a forma de como o autista interage com as pessoas que fazem parte da sua vida. Os casos de autismo são mais comuns do que podemos imaginar. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que tem mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo todo. As causas desse transtorno ainda são incertas. Entretanto, acredita-se que estejam ligadas a fatores genéticos ou ambientais. Além de que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a TEA manifesta-se em indivíduos de diversas etnias ou raças e em todos os grupos socioeconômicos. Mas a sua prevalência é 4 vezes maior em meninos do que em meninas. Bom, o diagnóstico do autismo é clínico. Não existe um exame que dê esse diagnóstico, infelizmente. E também o autismo ele não tem cura. E muitas dessas pessoas demoram em ter o diagnóstico correto. O autismo não é uma doença, é um transtorno que é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro, afetando a forma de como a pessoa percebe o mundo e como ela se socializa. Um transtorno está ligado geralmente a questões da saúde mental. O termo transtorno é usado para destacar uma anormalidade ou um comprometimento psicológico e mental. Por isso, o autismo é uma condição crônica de uma deficiência neurológica e não uma doença. É muito importante que os pais, cuidadores, saibam disso para poder proporcionar qualidade de vida para quem está dentro do transtorno do espectro autista. E para uma pessoa ser diagnosticada com autismo, ela deve apresentar dificuldades de interação social, comunicação e alterações no comportamento, apresentando comportamentos restritos e repetitivos. Tem alguns que conseguem realizar todas as suas atividades diárias, mas tem alguns que necessitam de ajuda, porque existem diferentes graus de autismo, na qual o autista
pode apresentar vários comportamentos que varia de acordo com o grau de transtorno, que é classificado em leve, moderado e grave. Mas o mais importante a saber que quem apresenta o transtorno tem o comprometimento de interação social, da comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos e estereotipados, que podem variar de intensidade. Alguns balançam o corpo, outros as mãos, outros ficam extremamente irritados com sons e apresentam resistências a mudanças. Geralmente eles gostam de rotina, eles gostam de saber o que vai acontecer e quando tem essas mudanças, eles ficam extremamente irritados. Pensando em tudo isso, quanto mais cedo o autismo for identificado, mais cedo podemos dar o suporte necessário e adequado para a melhora do prognóstico. Cabe aos pais identificar os sinais do autismo. Quanto mais cedo iniciar o tratamento é melhor. O tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar, com terapeutas, fonoaudióloga, fisioterapia, educador físico, pedagogo. Depende muito da idade. Cada estágio do desenvolvimento pede um tipo de assistência diferente. Para o melhor desenvolvimento, essas intervenções devem ser iniciadas antes mesmo de um diagnóstico completo. Antes de ser fechado o diagnóstico de autista, pode já iniciar essas intervenções para estar já ajudando no tratamento, no desenvolvimento dessa criança. Em alguns casos, em indivíduos apresenta, por exemplo, alguns indivíduos apresentam agressividade, irritabilidade, hiperatividade, insônia, entre outros sintomas. Então, nesses casos, pode ser necessária a administração de medicamentos, os quais serão indicados pelo médico que é responsável. Ainda falando um pouco sobre as causas do transtorno do espectro autista, acredita-se que as principais causas, como já citei, são fatores genéticos e ambientais, sendo que a hereditariedade é a responsável por cerca de 81% dos casos. Dentro dos fatores ambientais, destaca-se o uso de determinados medicamentos durante a gestação ou a idade avançada do pai. Todos esses fatores podem estar assim, influenciando no desenvolvimento do transtorno. Vou falar aqui um pouquinho, especificamente, mais um pouco sobre os sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. Os sinais e sintomas surgem logo nos primeiros anos de vida e devem ser relatados, ao médico que faz o acompanhamento da criança. É importante destacar que muitos adultos estão no espectro, mas nunca foram diagnosticados. Vou listar alguns sinais que são apresentados e devem servir de alerta tanto para os pais, cuidadores, os pedagogos. Então, quando a criança ela não mantém contato visual por muito tempo, esse pode ser um sinal. Não atende quando são chamados pelo nome, não se interessa por outras pessoas, interagir com outras pessoas, apresentam pouca ou nenhuma verbalização, repetem frases ou palavras sem a devida função, isso chama ecolalia. Mais para frente eu vou estar explicando mais detalhadamente isso para vocês. Quando incomodam-se com sons altos, tem interesse restrito ou hiperfoco, não apontam e não olham quando apontamos alguma coisa. São muito presas a rotinas, como eu já citei, fazem movimentos repetitivos sem função aparente,
alinham objetos, não brincam com brinquedos da forma convencional, giram objetos sem uma função aparente, quando a criança não imita e nem brincam de faz de conta, também é um dos sinais. É importante destacar que cerca de 1/3 das pessoas que apresentam o transtorno não desenvolverá a fala. Além disso, 1/3 delas também apresenta algum nível de deficiência intelectual. É importante destacar ainda que alguns indivíduos são extremamente inteligentes, sendo assim insuperáveis em suas áreas de conhecimento. Cada pessoa com autismo é única e precisa ter um suporte individual de acordo com as suas necessidades. Quem conhece um autista, conhece apenas um autista. Uma pessoa com autismo deve ser estimulada a desenvolver o máximo do seu potencial intelectual, psicológico e cognitivo, para ter uma vida digna, né? Ser independente para realizar suas atividades. E assim, o grau do autismo está relacionado ao grau da independência da pessoa. Bom, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre o grau do autismo. Como eu já citei, o autismo ele pode ser classificado em leve, grave e moderado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses graus. Quais são os graus do autismo, né? Conforme o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, os graus de autismo, eles variam de acordo com o grau de funcionalidade e dependência do paciente. É dividido em 3 graus, de modo que no grau 1, o paciente é mais funcional. Exige pouco apoio, e no grau 3, o paciente é mais dependente, ele precisa de um suporte substancial no grau 3. Além disso, as manifestações dos sinais e sintomas em relação às 2 características fundamentais do transtorno, que é o déficit de comunicação e interação social e padrões restritivos e repetitivos, também variam conforme o grau do autismo. Então, assim, dentro do déficit de interação e comunicação social, em relação a isso, né, que é a interação e a comunicação social, o espectro do autista pode ter a seguinte classificação. No grau 1, o paciente ele consegue se comunicar sem suporte, mas nota-se uma dificuldade em iniciar uma interação social, eles têm um interesse assim reduzido nessas interações, com resposta atípicas, né, a aberturas sociais, e eles têm as tentativas deles são frustradas em fazer amigos. Agora no grau 2, dentro do déficit de interação e comunicação social, no grau 2, o paciente ele precisa de um suporte, ele apresenta uma maior dificuldade tanto na comunicação verbal e não verbal, além de déficits, né, aparentes nessa interação social. Agora, dentro dessa interação, dentro do déficit de interação e comunicação social no grau 3, o paciente já precisa de um apoio bem mais substancial. Ele quase não tem habilidade nenhuma, né, de comunicação, apresentando assim uma fala ininteligível ou de poucas palavras, e as respostas sociais deles são mínimas. Agora, falando dentro dos comportamentos que tem, cada grau tem um comportamento.
comportamento restritivos e repetitivos. Cada grau é apresentado de uma forma. Então, variam, né, de autista para autista. No grau 1, o paciente é mais funcional, mas ele apresenta sinais como comportamento inflexível e dificuldade para trocar de atividades e para experimentar situações novas, que é o caso que eu já citei várias vezes aí sobre eles têm mania de rotina, né? Então, quando tem uma situação nova para eles que eles não esperavam, eles têm, no grau 1, eles têm um pouco de dificuldade. Agora, já o paciente, no grau 2, ele precisa de um apoio bem maior. O comportamento deles restritivos e repetitivos são muito mais frequentes e evidentes, mostrando assim mais inflexíveis, né? E com uma dificuldade muito maior para mudar o foco das ações. Então, no grau 2 é bem difícil. No grau 3, o paciente é altamente dependente. Ele apresenta extrema dificuldade para lidar com essas mudanças que pode ocorrer. Isso impacta significativamente no funcionamento, além de gerar até um sofrimento para aquele paciente. Por fim, né, vale ressaltar que, embora o autismo não tenha cura, tem tratamento. Além disso, é importante, né, compreender que em cada grau de autismo há uma grande diversidade manifestações dos sinais e dos sintomas. Por isso, o tratamento deve ser adequado às necessidades específicas de cada paciente e contar com acompanhamento de especialistas como neurologista, psiquiatras, psicoterapeutas. Bom, eu vou mudar um pouquinho agora aqui o foco do assunto, né? Eu vou falar um pouquinho de uma coisa bem importante, que é sobre as leis, né? E os direitos que o autista tem. É muito importante, né, ressaltar que as pessoas com TEA, elas têm os mesmos direitos garantidos a todos os cidadãos do país pela Constituição Federal de 1988 e outras leis nacionais. Dessa forma, as crianças e adolescentes autistas possuem todos os direitos previstos que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, e os maiores de 60 anos, eles também estão protegidos pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 do ano de 2003. Agora, a Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.764 de 2012, ela criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamentos, terapia e medicamento pelo sistema de saúde, o acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e ao serviço que propiciem, né, a igualdade de oportunidades. Esta lei também ela estipula que a pessoa com transtorno do espectro autista ela é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Bom, isto é importante porque permitiu abrigar as pessoas com TEA nas leis específicas de pessoas com deficiência, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, bem como nas normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a Convenção das Nações Unidas
sobre os direitos das pessoas com deficiências, que é a Lei 6.949 de 2000. Então, a partir do momento que a pessoa que tem o transtorno do espectro autista foi considerada como efeitos legais ser protegido com a lei da deficiência, eles estão beneficiados dentro dessas duas leis, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e dentro da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, a pessoa que tem o espectro do autismo, eles estão protegidos dentro dessas leis também. Além destas, né, políticas públicas mais abrangentes, vale destacar algumas legislações que regulam questões mais específicas do cotidiano. Por exemplo, a Lei 13.370 de 2016, ela reduz a jornada de trabalho de servidores públicos que têm filhos autistas. A autorização tira a necessidade de compensação ou redução de vencimento para os funcionários públicos federais que são pais de pessoas com TEA. Tem a lei também, 8.899 de 1994, que ela garante a gratuidade no transporte interestadual a pessoas autistas. Se a pessoa puder comprovar, né, que ela tem a renda de até 2 salários mínimos, a pessoa consegue, através de uma solicitação que é feita através do Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, ela consegue essa gratuidade no transporte interestadual. Agora, a Lei 8.742 de 1993 é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela oferece o benefício da prestação continuada para ter o direito a um salário mínimo por mês. O TEA deve ser permanente e a renda mensal per capita da família deve ser inferior. A renda da família ela deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. E para requerer, né, esse benefício, é necessário fazer a inscrição lá no Cadastro Único para os programas sociais do governo federal, né, que é o CAD Único, e tem que fazer o agendamento através da perícia no site do INSS. Esse também é um direito que a pessoa com autismo tem. Agora, a Lei 7.611 de 2011, ela dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? Aquele atendimento que a criança tem na escola, né? Também tem a Lei 7.853 de 1989, que ela estipula o apoio a pessoas portadoras de deficiência, sua integração social e institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas. Disciplina e atuação do Ministério Público e define crimes. Agora, a Lei 10.098 de 2000, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o autista também está dentro dessa lei, né? E a Lei 10.048 do ano de 2000, ela dá prioridade de atendimento a pessoas com deficiência ou outros casos, que o autista também está incluído nessa lei. Bom, eu achei é muito importante, né? A gente saber
dos direitos, né, e das leis que protejam, né, as pessoas com autismo. Bom, acabamos de falar um pouco sobre as leis, né, e o direito do autista. Então, eu vou falar um pouquinho agora, um assunto que eu achei bem interessante e não poderia deixar de falar aqui com vocês, sobre o autismo leve, né? É um autismo que às vezes ele pode ser chamado também de síndrome de Asperger. É um autismo difícil de ser identificado, porque a criança que apresenta esse autismo, ela não tem característica nenhuma. Então, muitas vezes, ouvimos na escola, em conversa com familiares, conversa entre amigos, aquela pergunta: será que é autismo mesmo? Daí uns falam: eu acho que não, né? Eu acho que isso é falta de educação mesmo, né? Isso é birra, essa criança é muito mimada, né? Ele não tem cara de autista, não tem cara, porque realmente o autista ele não tem característica no rosto, não tem nada que mostre pra gente no olho, no nariz, na boca, ele não tem característica. Então surge essa dúvida, né? Daí muitos podem até falar: acho que o médico deu até o diagnóstico errado. Mas não, o autista leve, ele é difícil de ser identificado, né? Daí muitos falam: vamos esperar mais um pouco, né? Talvez essa criança amadureça e ele pode estar mudando com o tempo, né? Ele vai crescer, ele vai mudar, mas não. Se você tem algum familiar, se você teve a experiência na escola de conviver com uma criança autista de grau leve, você pode ter até já ouvido esse tipo de comentário, né? Ou até pensado em alguma coisa dessa situação. Ano passado, eu passei por essa situação. No começo do ano passado, ainda estávamos em aula e eu trabalhando como estagiária, né? Eu ia ficar com uma criança que ela ainda não tinha sido diagnosticada como autista, mas ela estava em tratamento, ainda não tinha saído o laudo dela. E eu ouvia muito dessas questões dentro da escola sobre essa criança, né? Será que ele é autismo mesmo? Será que ele tem autismo mesmo? Isso, aquilo. E ele era uma criança que não mostrava característica nenhuma, ele falava super bem. Mas só que ele mostrava um tom de agressividade, ele era um pouco agressivo, ele não gostava de ficar muito com as outras crianças, ele tinha muita dificuldade de interação. Então é por isso que as pessoas falavam que ele tinha autismo, mas muitos não acreditavam por causa da inteligência dele, entendeu? Por ele saber falar super bem, né? Então isso às vezes confundia. Até eu mesma que não tinha muita experiência e não tenho ainda, estou em processo de aprendizado sobre esse assunto. Surgiu dúvidas, né? Para mim na época. Mas agora vendo mais, estudando mais sobre esse assunto, e a gente vê que tudo isso é característica do autismo leve. E logo depois saiu o laudo dele, realmente ele tinha autismo, mas infelizmente não pude ter experiência de ficar com ele até o fim do ano, né? Aprendendo mais sobre essa síndrome na prática mesmo, né? Por conta da pandemia. Mas é um autismo difícil de ser identificado. E muitas vezes, né, como não aparece essas características evidentes, é comum que crianças com 6, 7, 8, 9, até 10 anos, alguns adolescentes, até adulto, não seja diagnosticado, porque aqui no Brasil, em especiais, né, não tem profissionais ainda
com formação para isso, porque é um autismo difícil de identificar. Por exemplo, a gente começa a lidar ali com o aluno, né, dentro da sala de aula, e aquele aluno, os professores, né, até mesmo o pai e a mãe, né, tem aquela dificuldade, aquele aluno não obedece, ele é opositor, você fala com ele várias vezes, ele não te ouve, ele não te olha, ele não entende, às vezes a gente fica brava, e ele não entende que você tá brava com ele, né? Então, isso já é uma característica, né? Pode ser uma característica. Então, a gente deve estar atento a isso, que isso pode ser uma das características do autismo. Até mesmo os pais, né? Eles falam, chama pelo nome e a criança não olha. E aquela criança ali, ela fala super bem, ela é inteligente, ela sabe as letras, ela sabe os números, sabe as cores, as formas, mas tem essa dificuldade. Como eu já citei, né? O DSM-5, que é um manual de diagnóstico, os profissionais usam ele como parâmetro, né? Para ver o grau do autismo, né? E muitas vezes os pais, eles levam os filhos, né? Eles desconfiam que o filho tem o autismo, eles levam, os filhos é diagnosticado com autismo leve, e ele recebendo esse diagnóstico, muitas vezes eles nem buscam tratamento, porque o filho tem, ele consegue ler, ele consegue escrever, só que ele tem outras características, né, que atrapalha ele dentro do tipo de socialização, de interação, mas os pais não levam ele para fazer o tratamento. E isso, vou falar um pouquinho sobre isso agora, e é muito importante, mesmo que o autismo seja leve, que ele seja tratado. Bom, como eu já citei, mesmo que a criança ela seja diagnosticada com autismo leve, ela precisa de tratamento, sim. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns sinais do autismo leve, que é muito importante a gente saber, né, que nós como estudantes, né, de pedagogia, algum pai, alguma mãe também que possa estar vendo esse vídeo, e perceber alguma característica, né, no seu filho. E às vezes, como a gente já citou atrás, a gente pode deparar com esse cenário dentro de uma sala de aula futuramente e a gente achar que é malcriação de alguma criança, que ela está fazendo birra, alguma coisa assim, mas não, já pode ser algum sinal do autismo leve. Então a gente tem que estar preparado para saber lidar com isso. Então, vou falar alguma das características. Uma da característica é o uso do olhar. Você já deve ter ouvido falar bastante do termo contato visual. Nós está falando aqui da relação de olhar nos olhos de outra pessoa. Então, pode ter crianças que não olham nunca no olho de outra pessoa, ou aquelas que olham bem pouco, né? E tem umas que olham assim de uma forma diferente. Tem umas que ela não consegue sustentar o olhar, olha bem rápido e já tira o olho. E tem umas também que elas olham assim de lateral. Tem vários tipos de olhar, né? Existem várias particularidades de que pode estar acontecendo assim dentro do olhar. Mas isso assim não significa que a criança nunca vai te olhar nos olhos. Até mesmo porque a gente está falando do autismo leve, né? Então, as características do autismo leve, elas são assim, bem sutis e bem difícil de ser identificada, né? Então, isso não significa que a criança nunca vai olhar nos seus olhos. Então, isso é uma característica que a gente deve estar atenta
e que a gente já pode estar percebendo no contato com alguma criança que tem autismo. Tudo no autismo leve, ele aparece de uma forma muito sutil e ela é difícil de perceber. Então, assim, uma das outras características que é bem comum também e que podemos perceber, até mesmo no cenário dentro da sala de aula, é a dificuldade dessas crianças em se relacionar com outras crianças, do brincar com outras crianças, elas têm dificuldade de brincar. Até mesmo assim, dentro da sala de aula, né, a gente pode estar fazendo uma roda, né, uma roda de música, colocar ali vários instrumentos, várias coisas coloridas que chamam a atenção, e aquela criança sai da roda e fica sentada ali de costa. Então você vai lá, você chama essa criança, você conversa com ela e ela não quer vir. Você tenta pegá-la com a mão, mas ela não quer vir de jeito nenhum. Então, isso já é também uma característica. Então, às vezes a gente pode até achar, ela tá tá emburrada com alguma coisa, tá com isso, tá com aquilo, mas não. Isso já pode ser também uma das características do autismo. Então, é outra coisa que a gente tem que estar bem atenta. Então, né, como eu já falei, às vezes a gente pode até achar que essa criança não quer brincar por estar chateada com alguma coisa, mas não, já é uma característica, né, de interação, de socialização que o autismo apresenta. Uma das coisas também que pode acontecer é da gente chamar essa criança várias vezes, chama fulano pelo nome, chama, e ela nem te olha, não olha de jeito nenhum, até o pai, a mãe também, né? Chama a criança e ela não olha. E isso pode levar os pais, até mesmo o professor, a achar que essa criança tem algum problema auditivo. E muitas vezes tem pais que levam essa criança, né, para fazer um exame, para ver se realmente ela escuta ou não. Nessas pesquisas que eu estou fazendo sobre autismo, eu vi relatos que teve pais que chegou até colocar aparelho auditivo na criança, achando que a criança realmente é surda. E às vezes a criança pode ter até sensibilidade auditiva, que é uma das características, né, da criança que tem o autismo, sensibilidade auditiva. Então, muitas vezes, essa característica que aparece, né, a gente chama a criança e ela não responde, pode muitas vezes levar os pais a erro, né, achando que a criança é surda, mas ela não é. E uma das características é a sensibilidade auditiva, né, e não a surdez, né, no autismo. Então, temos que ficar bem atento a isso também. Uma outra característica também, ela tem a ver com o brincar. Muitas vezes uma criança, ela brinca de forma diferente, né? Ela não brinca do jeito normal, que a gente vê todas as crianças brincar, por exemplo. A gente dá um carrinho para uma criança, né? E geralmente o modo usual de brincar com o carrinho é empurrar, fazer o barulhinho, bum, bum, a criança brinca ali. E geralmente, muitas vezes a criança que tem o autismo, ela vai apresentar características bem particulares assim na hora do brincar. Ela tem dificuldade de usar o brinquedo da forma usual, que todo mundo brinca. Ela sempre brinca de uma forma diferente, né? Uma forma que não é da mesma forma que as outras crianças geralmente brincam. Então, geralmente ela pega objetos, ela tem mania de enfileirar objetos, agrupar brinquedos, né, separar por cores, né, por tamanho, por formas, né, colocar um em cima do outro.
Então, essa característica do brincar também é uma característica do autismo leve. Então, tem a possibilidade também de a gente, mais pra frente, né, numa sala de aula, perceber essas características também numa criança, né? Então, temos que ficar bem atentos. Outra característica também que a gente consegue observar, né, desde que a criança é pequena, é o apontar, né? Por exemplo, essa criança, ela quer alguma coisa, ou ela se interessa por alguma coisa, ela aponta, né? No autismo leve, ela aponta. Mas assim, quando você aponta alguma coisa que você acha interessante, que você quer chamar atenção, que você acha bonito, que você acha engraçado, você aponta para esse determinado objeto, por essa coisa, e a gente espera sempre da criança olhar e balbuciar um sorriso. Então, isso no autismo leve também não acontece. Não acontece, entendeu? Você mostra, você aponta, você espera que a criança olhe aquilo, te dá um sorriso, né? Isso não acontece no autismo leve. Então, mesmo que essa criança tenha um atraso, né, nesse apontar, mas ela geralmente, quando ela tem interesse em alguma coisa, ela aponta. Mas quando ela vê algo engraçado, algo que chama atenção, e que a gente espera, né, que ela aponte e dê um sorriso, isso não acontece. Outra coisa também que a gente tem que ficar bem atento é uma coisa que encanta, né, os pais. Quando uma criança, né, de uns 2 aninhos, ela já começa a se interessar pelas letras, pelos números, né? E muitas vezes a criança ela começa a ler precocemente. Às vezes a criança tem 5 anos, ela já consegue ler. Então, muitas vezes isso é confundido com altas habilidades e superdotação. E por essa criança já ler cedo, né? Mas muitas vezes você tem que ficar atento, né? Porque se você percebe que você pede para essa criança contar o que ela leu, né? Tipo, contar o que aconteceu na escola, não só o que ela lê, mas o que ela vivenciou no dia ali na escola, ela não vai conseguir te contar nada, nada, nada. Então, precisamos ficar atento a isso. Essa habilidade que eles têm de já conseguir ler cedo, conhecer as letras, os números, muitas vezes essa criança consegue isso porque elas apresentam um quadro que é chamado de hiperlexia. O que é hiperlexia? A hiperlexia é uma síndrome também que ela está caracterizada como um elemento do autismo. Então, ela envolve, né, a capacidade de leitura precoce. Então, temos que estar bem atentos, né? Às vezes a criança tem essa síndrome, né, de hiperlexia e pode ser confundido, né, com altas habilidades. Então, precisamos estar atenta para ver se essa criança consegue interpretar o que ela está lendo, se ela consegue contar uma história, se ela consegue contar como foi o dia dela. Precisamos estar atento a isso, tanto o professor como os pais, que essa também é uma das características, né? E muitas vezes é confundido com altas habilidades. Bom, uma coisa também que confunde, né, e atrasa também o diagnóstico do autismo leve, né, é o fato da criança já desde pequenininha já conseguir falar tudo, ela já desde pequena fala, né, então isso confunde bastante, né, e uma das características específicas é a fala dessa criança, né, então temos que observar
a fala da criança. Que na fala dessa criança, ela não tem uma intenção comunicativa. Por exemplo, a criança quer um brinquedo, ela sabe o nome do brinquedo, ela sabe o nome da boneca, ela sabe do que ela gosta, mas ela não usa essa fala como uma função social. Por exemplo, para te pedir alguma coisa, ela vai lá, né, e mostra aquilo que ela quer. Mas se você pergunta para ela o que ela fez hoje, com o que ela brincou na escola, ela não consegue te contar. Então, tem que ficar bem atenta a isso. A criança sabe falar, mas ela não sabe te contar o que acontece com ela. Pensa assim numa fala que tenha característica repetitiva. Tem muitas crianças que têm assim uma fala com característica repetitiva. Por exemplo, uma criança que faz, como eu já citei lá atrás, que eu ia explicar um pouquinho mais sobre isso, chama-se a criança que faz ecolalia. O que é a ecolalia? Ecolalia é quando a criança repete muito uma frase, né? Ela tem aquela fala repetitiva o tempo todo. Muitas das vezes ela gosta de um desenho, né, na televisão, ela assiste aquele desenho, daí ela guarda aquela fala que ela ouviu, às vezes ela fala com a mesma entonação que ela viu do desenho, e às vezes ela tá lá no parquinho, lá na escola, né, brincando, e ali junto com as outras crianças ali, num parquinho brincando, daí o que acontece? Às vezes a gente está falando de um outro assunto e a criança tá ali repetindo aquela fala que ela viu num desenho. Então, essa repetição de frases e fala, né? Isso chama ecolalia. Bom, uma coisa que eu já falei aqui é a hipersensibilidade auditiva, né? Então, muitas vezes tem criança que vai para um ambiente diferente, tipo um supermercado que é movimentado, tem bastante gente, ou até mesmo dentro da escola, ali na hora do recreio, onde tem bastante crianças gritando, né? Daí a gente percebe que aquela criança ela começa a colocar a mão na cabeça, a mão no ouvido, né? Ela fica irritada, né? Às vezes grita, chora, né? Isso é os sintomas da hipersensibilidade auditiva. Então temos que ficar bem atentos a isso também. Uma outra queixa muito comum é a seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar? Por exemplo, tem crianças que os pais falam que, ai, meu filho não come nada. E muitas vezes até o professor relata, né, que na hora de comer ele tem dificuldades, né, às vezes a criança joga o prato, joga o talher, ele não aceita aquilo que eles oferecem. E às vezes você deixa a criança ali sozinha, você coloca ela num lugar sozinho, daí às vezes ele até come. Mas tem relatos de pais, né, e dos professores que eles são seletivos na hora de escolher os alimentos. Outra coisa também, tem criança que ela tem dificuldade, né, de comunicação, né, de interação relacionados à teoria da mente. O que é isso? É compreensões de metáforas, de expressões de duplos sentidos, de linguagem figurada. Por exemplo, né, se estiver chovendo, eu falo, nossa, que chuva forte, tá chovendo canivete lá fora, né? E essa criança já vai ficar preocupada. Para ela realmente está acontecendo isso, tá chovendo canivete lá fora. Então eles não têm eles não conseguem saber quando a gente está falando uma metáfora, né? Quando a gente está falando uma palavra de duplo sentido. Então, essas são as características assim, mais marcantes que existe no autismo leve, né? Então, precisamos estar bem atentos agora que a gente conhece esses sinais, né? Às vezes, agora pode até lembrar de algum aluno que passou pela gente, a gente viu alguma dessas características e não conseguiu identificar na época. Então,
futuramente, né, para quem já é pedagogo, né, para os pais mesmo, né, poderia agora, tipo, um pedagogo poderia, vendo esses sintomas na criança, né, conseguindo identificar esses sintomas, poderia estar indicando essa criança para uma avaliação profissional, onde essa criança vai estar entrando com tratamento o mais breve possível, né, para que ela possa aí ter um desenvolvimento melhor, né. Então, gente, nesse primeiro vídeo é isso, e fica aí com a gente, comenta, compartilha, coloca as dúvidas de vocês, curte aí, deixa o e-mail de vocês, porque vocês vão estar ganhando um certificado por estar assistindo esses vídeos com a gente, tá bom? Qualquer dúvida coloca aí, desde já eu agradeço e vai ter mais vídeo por aí. Esse é só o primeiro. Muito obrigada.